gente, bom dia! Nós estamos aqui reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com Nossa Senhora, queremos caminhar no dia de hoje. Com a Virgem Imaculada, santa e pura. Queremos colocar no coração da Mãe a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Queremos pedir a Nossa Senhora que nos direcione, que nos mostre a verdade, que a Virgem Imaculada venha em nosso socorro, que ela possa nessa manhã nos atender, que ela possa nessa manhã oferecer o nosso coração a Jesus. Tudo que nós temos e somos, queremos oferecer a Nossa Senhora. Para ficar para ela, não. Para ela entregar a Jesus. Ela não segura nada para ela. Quando a gente fala mãe, ela já corre falar com o filho. Nada fica com ela. Então, por que nós não falamos direto com Jesus? Se nada fica para ela e tudo ela vai falar com Jesus. Por que não? Porque Deus quis que Jesus chegasse a nós por Maria Santíssima, por Nossa Senhora. E nós queremos chegar a Jesus por Maria Santíssima, por Nossa Senhora. Queremos juntos com Maria caminhar no dia de hoje. Juntos com Nossa Senhora darmos mais um passo rumo ao céu. Juntos com Maria Santíssima, abrir o nosso coração e falar: Senhor, converte aqui primeiro. Primeiro aqui, depois a minha casa, depois meu esposo, minha esposa, meus filhos, primeiro aqui. Queremos com Nossa Senhora caminhar rumo ao céu. Mais um dia Deus nos deu. Mais um dia queremos caminhar. Mais um dia queremos ir adiante e não parar no meio do caminho. Sabe que toda manhã, quando eu acordo, faço o sinal da cruz, entrego o meu dia, mas não me esqueço da Virgem Imaculada, de oferecer para ela o meu dia. Porque eu sei que estando nas mãos de Maria, o meu dia estará seguro. Porque ela oferece para o Filho. E ela oferece a minha vida intercedendo por mim ao mesmo tempo. Ela sabe das minhas necessidades, da minha dificuldade. É por isso que eu digo para você, fala com a mãe, fala com Nossa Senhora, pede a ela as graças que você precisa e ela vai falar com o filho, ela vai entregar para o filho. E é assim todos os dias, sabe, entrega teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, teus netos, entrega a tua vida nas mãos de Nossa Senhora, deixa ela agir, deixa ela mostrar. Ela pode, ela, diante do Filho, é a nossa intercessora. Ela é a medianeira de todas as graças. São Luís Maria Grignon de Montfort fala isso. Se o tudo que é Jesus veio a nós pelas mãos de Maria, foi assim que Deus o quis, continuará sendo assim, até o final dos tempos. Pelas mãos de Maria. É ela quem faz? Não, mas é ela quem intercede. E São Luís fala assim, num livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Ele diz assim: Deus Pai quis que tudo chegasse até nós pelas mãos de Maria. Jesus, o seu Filho amado, quer que os méritos da sua paixão, morte e ressurreição, que é para toda a humanidade, que Ele já mereceu por nós e para nós, venha até nós, pelas mãos dela. Ele quer, Deus Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, com dons, carismas e frutos de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele quer chegar até nós, pelas mãos de Nossa Senhora. É isso, queremos pedir a ela, que a Santíssima Trindade, que ela interceda por nós, junto à Santíssima Trindade. Particularmente junto à segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo.
para que todas as graças e bênçãos cheguem até nós. E nós queremos rezar assim, então. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nessa manhã, nesse dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim eu sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, Mãe, como coisa, como filho, como filha e propriedade vossa. Amém. Daqui a pouquinho eu volto com a palavra do Senhor, com o Verbo de Deus, que se fez carne no ventre de Nossa Senhora e habitou entre nós, como diz São João. E nós queremos com Nossa Senhora oferecer já essa segunda parte do nosso programa, esse segundo bloco, que é a palavra do Senhor, que é a própria boca do Filho dela falando para cada um de nós, na força e na ação do Espírito Santo. A boca de Deus, que fala pela Sagrada Escritura. Daqui a pouquinho eu volto, mas antes, um beijo meu, um beijo da mãe, um abraço meu grande e um abraço da mãe. Daqui a pouquinho nós estaremos juntos. Manda o seu pedido de oração. 988060603 ou 0800 410 6060. Eu te aguardo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com a palavra do Senhor. Palavra que cura, que salva, que liberta, que dá vida nova. Palavra que entra em nossos corações e arranca daqui tudo que não é de Deus, tudo que não pertence a Deus. A palavra de Deus tem o poder de arrancar dos nossos corações. Ela é luz para os nossos passos. Ela nos guia e nos restaura. Sabe que eu falei para vocês, quando voltou o programa, comecei falando do amor do Pai. Semana passada, eu falei sobre o pecado. O Pai ama. O Pai fez com que o ser humano entrasse num lugar de delícias. E Deus caminhava com Adão e Eva. Aí entrou o pecado. O pecado rompeu. Deus foi ofendido gravemente pela desobediência. Mas Deus continua amando, porque Deus é amor. Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. E aí o que fazer? Como pensar? E Deus começou a mandar profetas. E os profetas falavam em nome de Deus. Os profetas batalhavam em nome de Deus. E Deus instruiu os profetas a fazer o seguinte: olha, pega um animal, um cordeiro inocente, de 1 ano, macho e sem defeito nenhum. Vocês vão fazer o seguinte: aquele que pecou, oferece esse cordeiro. Vai lá, coloca a mão sobre esse cordeiro, como se transferindo o seu pecado para esse inocente cordeiro. Um animal que não tivesse tido cópula com animal nenhum. E daí você, aquele cordeiro, é como se recebesse o pecado. Aquele cordeiro era muitas vezes machucado, espancado. E depois o sacerdote matava aquele cordeiro e aspergia o sangue daquele cordeiro. Parte na arca da aliança e parte sobre o povo que estava lá. Sabe uma curiosidade? As pessoas iam lá vestidas de branco. E aquele cordeiro era colocado numa tábua que girava.
E as pessoas tinham que chegar em casa pelo menos com um pingo daquele sangue. Por isso iam de branco. Aquele sangue teria que alcançar todas as pessoas que lá estavam. E aí era feito esse sacrifício uma vez ao ano. Então Deus, quando olhava para o povo, para o pecado, não via o pecado, via o sangue de um inocente, daquele cordeiro inocente. Mas aquele sangue não apagava o pecado. Ele cobria o pecado por um ano. Cobria o pecado por um ano. E novamente faziam isso. Mas somente o cordeiro, um animal, não tinha o poder de unir novamente, de fechar aquele espaço que Adão e Eva provocaram com a desobediência, separando-nos de Deus. Aí a Santíssima Trindade, na sabedoria, enviou-nos Jesus. Ele, o Cordeiro de Deus. Ele veio para derramar o sangue dele por nós. E todos nós seríamos atingidos por aquele sangue derramado, por aquele sangue aspergido. Não mais um animal, como o próprio São Pedro diz. Não mais um animal, um cordeiro, o sangue de touros e de bodes, como diz a carta aos Hebreus. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus veio, Santo Irineu diz que o nó que Eva atou pela desobediência, Maria desatou pela obediência. E obedecendo a Deus, Maria disse sim. E o Verbo de Deus se fez carne no ventre de Maria Santíssima e habitou entre nós. Nasceu Jesus, nasceu numa gruta, nasceu num estábulo. O primeiro ar que ele respirou foi um ar de estrume fermentado. A primeira lágrima que ele derramou foi no aconchego de um curral, porque não tinha lugar para ele. E ele veio por amor, veio porque ama, veio para pagar a nossa dívida, a dívida que havíamos contraído pela desobediência. Sim. E esse menino cresceu, como diz a palavra, em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Aos 12 anos foi encontrado entre os doutores da lei uma sabedoria inimaginável, repleto do Espírito Santo. Não se falou mais dele depois, mas sabemos que aquela sabedoria escondida nas mãos de um carpinteiro tornou-se um carpinteiro. A mesma profissão de São José. E Deus, que é a palavra, é o verbo, ficou 30 anos no mais profundo silêncio. 9 meses num absoluto silêncio no ventre de Nossa Senhora. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo. E depois, conta-se os 30 anos em Nazaré. A intimidade dele com o Pai, a intimidade dele com Deus. Somente aos 30 anos, quando numa festa de casamento, a pedido de sua mãe, ele transformou a água em vinho, para impedir a vergonha dos noivos. O primeiro milagre realizou numa família, num casamento. E amava. E diz a palavra que ele percorria toda a Galileia. Ele andava em todas as aldeias, em todas as vilas, pregando nas sinagogas, expulsando demônios, sofredores de todos os tipos de doença, não é, mãe? E enfermidade. Recorriam a ele, ele curava todos.
Curava porque amava, porque é amor. E um dia ele subiu no monte para rezar. E quando estava descendo, ele escuta um grito. Era o grito de um pai, atormentado pela dor, que dizia: Senhor, Senhor, ponha teus olhos sobre meu filho. É meu único filho. Ele está doente. Ele tinha convulsões, a criança. E ele dizia: o demônio joga ele para um lado e para o outro. Jesus traz o menino. Curou o menino e devolveu ele para o seu pai. Ele para diante do nosso grito. O grito de um pai atormentado pela dor para Jesus. E ele atende. E amava. E percorria toda a Galileia. Sabe, ele estava entrando um dia numa cidade e ele viu uma viúva com um filho único. E esse filho único estava morto. Já estavam levando o caixão para ele ser sepultado. Estava saindo da cidade a morte. E Jesus, que era a vida, estava entrando naquela cidade. E ele parou, colocou a mão sobre aquele esquife, aquele caixão. Levanta-te, eu ordeno. E aquele jovem ressuscitou. E ele fazia por amor. Ele insistiu em ficar na casa de Zaqueu. Ele enxergou Zaqueu na árvore. Mesmo quando diziam que ele era um pecador, um cobrador de impostos, Jesus insistiu em ficar com Zaqueu. Amou. Ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Os seus parentes diziam que ele era louco. Os seus inimigos diziam que ele expulsava o demônio pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu. Ele atravessou o mar de Tiberíades, o lago da Galileia. O mesmo, só para expulsar o demônio de um homem que vivia nos sepulcros. Acorrentado, ele não conseguia ficar, porque ele quebrava as correntes. Ele andava todo rasgado. Um filho de Deus preso nas garras do demônio. E ele chegou e expulsou Satanás. Para ele, o ser humano vale mais do que 30.000 porcos. 3.000 porcos. Que foi onde o demônio entrou. E aquele homem ficou livre. E as pessoas gritavam com ele, que era para ele ir embora. Acusavam ele. Mas ele sabia que ele tinha vindo para aquele que estava doente. Ele veio por amor. Ele veio para nos tirar do pecado. Veio para derramar o seu sangue. E mesmo assim, mesmo amando as pessoas, quando ele olhava para as pessoas, ele convertia. Ele tocava os corações. Todos que se encontraram com ele tiveram suas vidas transformadas. Veio por amor e mesmo assim foi condenado. Foi condenado à morte e morte de cruz. Na última ceia, sabendo o que estava para acontecer, ele mesmo sabendo que ele tinha falado do amor, que ele veio e confirmou, falou bem dos profetas, da lei. Mesmo ninguém falou como ele. Ele ensinou o mandamento do amor. E ele dizia, olha, se amaldiçoam vocês, não amaldiçoem também não. Abençoem. Mesmo assim, levaram ele à morte, por inveja. E na última ceia, com os discípulos, ele dizia, alguém vai me trair. Alguém vai me trair. Aquele que eu molhar o pão no molho. E era costume judeu, que para o melhor convidado, eles molhavam o pão, o anfitrião, molhava o pão no molho e oferecia. Jesus deu para quem? Para Judas. Jesus o amou até o último momento.
Judas saiu, Jesus também saiu. Jesus foi para o Horto das Oliveiras. E se você for ler São Lucas, São Marcos, quando ele diz que a minha alma está amargurada, numa tristeza mortal. E São Lucas narra que ele saiu e foi rezar. Voltou, os discípulos estavam dormindo. Saiu e rezou com mais insistência ainda e botou o rosto no chão. E rezava e dizia: Abá, papaizinho querido, se for possível, afasta de mim esse cálice, papai. E começou, São Lucas era médico, a suar, e parecia que o suor dele se transformava em sangue. Mas não é, a ciência explica que uma pessoa diante de um abalo moral muito grande, acompanhado por um profundo medo, pode suar sangue. Jesus teve milhares de hemorragias, que pareciam gotas de sangue que saíam pela pele. Os poros de Jesus soltavam. Aí a pouco, ele olha os discípulos, volta, e está com o rosto para o chão e reza mais ainda. E logo chega Judas. Um beijo. E ele diz: Judas, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. E já chegaram os soldados, e já com bastões, e davam na cara dele, e com correntes. Se você lê São Mateus, São Lucas, São Marcos, eles narram claramente tudo isso, que catarravam nele, cuspiam nele, batiam na face dele, e levaram ele para o pretório, onde foi julgado, onde foi escarnecido, e batiam na face dele, e a face dele se encheu de hematomas. O santo sudário pode provar tudo isso que eu estou falando. Cientistas de sudário não falam que é o Filho de Deus, mas falam o homem do sudário. Pierre Barbet, um cirurgião francês ateu, escreveu um livro sobre o santo sudário segundo o cirurgião. Depois ele se converteu. E sabe, minha gente, levaram Jesus para flagelar e para escarnecer, para zombar dele. Tiraram a roupa dele, batiam nele, colocavam uma coroa de espinho, porque o rei precisa de uma coroa de espinhos. E não era essa coroinha não, era um fundo de cesta, um boné, um chapéu. E colocaram uma cana na mão. Naquela hora, minha gente, naquela hora, o pecado da humanidade inteira estava sobre ele. É como se nós tivéssemos colocado nossa mão sobre a cabeça dele e transferido para ele o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, macho, sem defeito nenhum, igual a nós em tudo, menos no pecado. Puro, puro. Sobre ele a humanidade passada, presente e futura, os nossos pecados. Jesus tornou-se o pecado. E o Pai calou-se, porque a suma atração, como diz o Raniero Cantalamessa, entre pai e filho foi esbarrada ali pelo pecado. Pai e filho estavam associados na paixão, sim. Mas Jesus sentiu-se o pecado, a humanidade toda, o Cordeiro de Deus. E levaram Jesus para flagelar, colocaram correias múltiplas com ossinho de cordeiro ou com bolas de chumbo e davam nele. Pegou tantas vezes, diz o sudário, na cintura dele, que parecia uma gilete, uma lâmina cortante que passou. Ele recebeu pancadas até nos órgãos genitais. Não ficou, de acordo com o sudário, nem 1 centímetro sem flagelo, sem pancada, sem hematoma. E era o nosso pecado que ele carregava. Ele não abria a boca como um cordeiro que vai ao matadouro,
ele não abriu a boca. Esse Filho de Deus não abriu a boca. Ele pegou aquela água amarga do pecado e transformou em águas doces de salvação. Foi espancado, perdeu 2 litros de sangue de acordo com o sudário. Naquele flagelo, entrou em hipovolemia, uma anemia enorme. A pressão dele foi a 22 milímetros, foi a 22. Jesus não abriu a boca. Aquele que tinha vindo e dito assim: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Estava morrendo com sede, pedindo água. Aquele que levantava a mão e acalmava tempestades, estava reduzido a um espetáculo lastimoso. Os discípulos se sentiram traídos. São João diz que estava frio. São Lucas, São Mateus acenderam uma fogueira, ele diz. E Pedro começou a negar Jesus. Primeiro para uma criada, depois para um pessoal, para o povo, e por último por aquele parente do Malco que Pedro cortou a orelha. Não conheço esse homem, gritava Pedro. A rocha vociferava, estava se sentindo enganado. E quando ele, pela terceira vez, negou, o galo cantou, diz São Lucas, no capítulo 22, versículo 61. Jesus passou e olhou para Pedro. Pedro negou e Jesus passou. Mas Jesus olhou para dentro do coração de Pedro. Jesus amou, não condenou, ele tem um olhar diferente do nosso. Aquele que dizia: eu vim para que todos tenham vida e tenham plenamente. Estava morrendo, acorrentado pela tristeza, pelo sentimento de abandono. E veio por amor, veio porque me ama, veio para pagar a minha dívida. Veio para me reconciliar novamente com o Pai. Levaram ele, depois de flagelo, botaram o manto vermelho, arrancaram o manto vermelho, o manto grudou na carne dele, todo machucado. Mostra o sudário que faltava pedaços de carne no Senhor. Arrancaram e levaram ele para crucificar. Santo Efraim diz que o sol se escondeu diante da nudez do Filho de Deus. São João Crisóstomo diz que ele foi pelado, foi conduzido nu até a cruz. E Santo Efraim diz que o sol se escondeu. E Maria Santíssima estava lá. São João, no capítulo 19, diz que ela estava em pé aos pés da cruz. Se ela estava em pé, ela viu tudo. Ela assistiu tudo. Ela viu o povo gritando assim: não, Barrabás. Ela viu ele coroado de espinhos, sangrando, gritando que tinha sede. Mas Jesus sabia que o Pai estava com ele. Martelaram grossos pregos, 13 centímetros de comprimento. E aquela cabeça do prego, 3,5 centímetros de diâmetro. Numa única pancada, entrou o prego nas mãos do Senhor, aqui no pulso. Diz o sudário que a chaga da mão direita era maior do que a esquerda, possivelmente porque naquela cruz, naquela madeira, tinha um nó. E conforme bateu, não entrou, tiraram o prego e bateram novamente. Isaías diz assim, 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado em terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares.
e seu aspecto não podia seduzir-nos. Ele era desprezado, ele era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aquele diante dos quais se cobre o rosto. Ele era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, ele carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por causa dos nossos crimes e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos salva pesou sobre ele. E nós fomos curados, graças às suas chagas. E fala mais. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho, e o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Ele foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender a sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado do meu povo? Foi-lhe dado sepultura entre os facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tem havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, e se lhe oferecer a sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens, e tomará sobre si os seus pecados, as suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida, tomando sobre si o pecado de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Está aqui, está na palavra, está na palavra. E Jesus começou a sentir falta de ar, faliu a membrana que envolve o pulmão, e ele não tinha mais força, ele tinha ataque epilético na cruz. Sim, o sudário prova isso, a ciência testifica isso. E ele, para falar aquelas 7 palavras, ele tinha que formar o corpo, levantar o corpo naqueles pregos para falar, porque não tinha força, não tinha ar. Ele começou a ter cãibras no corpo todo. E ele gritava, de acordo com a palavra, com o termo grego, diz que ele falou, Pai perdoa, ele falava repetidamente, Pai perdoa, Pai perdoa, Pai perdoa, Pai perdoa. Minha gente, e ele, dando um grande grito, morreu, entregou a sua vida. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aquela aparente morte, aquela aparência de morte na cruz, como se ele tivesse acabado. Naquela hora nasceu uma humanidade nova. Foi o parto da nova humanidade. Eu fui gerada no parto da cruz e você também. O Pai ressuscitou Jesus. Jesus matou a morte, matou Satanás, entregando a sua vida, morrendo na cruz. Ele venceu a morte e o maligno. Ele lutou, ele batalhou, como diz São João Crisóstomo. Mas nós ganhamos o prêmio. Nós ganhamos o prêmio da vida nova, da alegria nova, da coragem. Por isso você não pode desistir. Santo Agostinho falou assim, quer saber qual o teu valor? Olha na cruz. Você vale um Deus crucificado. Olha que maravilhoso.
E o sangue dele, São Pedro fala, 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, vindo no capítulo 1, vem, toma parte do sangue de Cristo que foi aspergido sobre vós. Esse sangue nos libertou, nos curou. E nós temos nele, com ele, por ele, vida nova. Vida nova. Você não pode desistir. Você vale. Um Deus crucificado, olha na cruz. Tua família tem jeito, eu tenho jeito, nós temos jeito. Porque Cristo já nos mereceu. Façamos agora a nossa parte. Creiamos nesse poder, nessa vida nova que Ele nos mereceu. Ai, obrigado, Senhor. Obrigado porque você nos amou tanto. Queria falar tanto mais, mas acabou meu tempo nesse bloco. Então daqui a pouco eu volto com você. Eu volto para ler a tua intenção, o teu pedido. E volto para que nós possamos mais uma vez alcançar o coração de Deus. Manda seu pedido, 0800 410 6060 ou 98806 0603. Daqui a pouquinho eu volto, só um segundinho. A gente volta já já, né, Nossa Senhora? Já já nós estamos de volta, minha gente. De volta com o seu pedido, que está aqui, olha só. Olha quanta gente, olha que bênção, olha que graça de Deus. E tem mais, muito mais. Glória a Deus. E eu vou aqui pertinho de Nossa Senhora. Pertinho da Virgem Maria. Aquela que teve em pé os pés da cruz e que está em pé diante da nossa cruz. Não é, mãe? É a Virgem Santa. A Virgem Imaculada. E eu quero rezar hoje, dar uma olhada. Pela Rosimeire de Brito. Rosimeire, como é que você está? Tudo bem? Olha, Rosimeire, vou estar rezando por você e por sua família. Hoje eu vou ter que falar um pouco mais rápido, porque só tenho alguns minutinhos mais. 4 minutinhos só, Gilberto? Só tenho 4 minutos. 4 minutos. Nossa, então eu vou só ler os nomes. A Zoraide, mas Nossa Senhora sabe de tudo. Ela já leu, antes de eu ler, ela já leu. O filho dela já leu também. Então a Zoraide, a Cassandra. Zoraide, Deus te abençoe. Quanto tempo? Você é uma benção. A Cassandra, vai, Zoraide, faz tempo que você não vai no grupo. Vai lá, fala em grupo, minha gente. Hoje, 8 horas da noite, na Catedral, nós estaremos começando. Mês de julho é mês dedicado ao sangue de Cristo. Hoje começaremos curados e libertos pelo sangue de Cristo. Queremos falar desse Jesus que é Senhor e Rei, que cura, que salva, que liberta. Vai lá. Vai, porque tem sido maravilhoso. Quantas graças, quantas curas, quantas bênçãos. E falar em graça, cura e bênção, a TV está fazendo a campanha do cobertor, minha gente. Você viu que voltou o frio. Traz aqui na TV o teu cobertor, ou na Rádio Colmeia, ou na paróquia Cristo Ressuscitado. Traz teu cobertor. Ajude o irmão, ajude o próximo. E vai lá hoje à noite. Vai lá na Catedral, 1 hora só. Começa às 8, termina às 9. Maravilhoso. Vai lá e me procura. Você vai ver a graça de Deus acontecendo. Então vamos lá. Aparecida Mazotti, Deus abençoe a Aparecida. José Luiz de Marialva, José Luiz, um beijo para você e sua família, sua esposa. Luzia de Fátima Zangeroli, Luzia. Deus abençoe você e sua família. A Luísa Tócio, Luísa, um beijo naquela Antonella, que é uma graça, aquela menina. Jennifer Tchutchuli, que bom que você mandou mensagem de novo. Deus abençoe você, a Catarina e o Rodrigo. Amal, Saad, Said, Deus te abençoe, Amal. Tuas orações estão aqui nos braços de Nossa Senhora.
Fátima Maruti, Fátima, eu rezo por você. As tuas intenções, tudo que está no teu coração. A Maria, Deus te abençoe, Maria. O que você pede aqui está no colo de Nossa Senhora. O José Dourado. Ô Zé, que saudade também, Zé. Vem pra cá, Zé. O Gabriel, que bom que você voltou, Gabriel. Tenho rezado por você. Valdir Nalim. Ô Valdir, uma abençoada quinta para você. Deus abençoe. Elza Verri. Deus abençoe. 4 da tarde hoje na catedral com adoração. Estarei lá com você, Elza. Se Deus quiser. A Dirce Pezecoques. Dirce, um abraço. Vai lá no grupo me dar um abraço, Dirce. Faz tempo que você não vai. A Lucinei Antigo também. Um abraço, rezando por vocês. Aline Scramin, Aline, que Deus te abençoe. Estou feliz que a biópsia não deu nada. Glória a Deus. A Alexandra Silvestre. Ô Alexandre, Alexandra, Deus te abençoe. Minha gente, eu tenho que parar. Mas está tudo aqui, ó, no colo da mãe, nos braços da mãe. Nós estivemos reunidos e assim permaneceremos. Papai, um beijo pro meu pai. Cida, Deus abençoe. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abraço meu, abraço da mãe, beijo meu, beijo da mãe até quinta que vem aqui e hoje à noite lá na catedral.